eu tive semana de perder 7 quilos em uma semana. Olá pessoal, hoje o vídeo aqui vai ser um pouco diferente. Estou aqui com a Luzia. Tudo bom, Luzia? Tudo bom, Simone? Gente, essa mulher perdeu 30 quilos naturalmente. E nesse vídeo eu vou contar como que ela perdeu, ela vai explicar a história dela, vai contar toda a história dela. Então fique comigo até o final, não saia desse vídeo que tem muita coisa legal aqui. Então bora lá! Gente, verdade, essa mulher perdeu 30 quilos naturalmente. Mas espera lá, quem é a Luzia? Me conte, quem é a Luzia? Fala aí. Então, Simone, eu sou mãe de 3 filhos, né? Todos homens, eu tenho um filho adulto e 2 adolescentes e uma vida corrida, né? Eu sou servidora pública e trabalho e tenho várias atividades, né? Na comunidade, na igreja e sou casada há 28 anos. A vida realmente bem corrida. Bem corridinha. Então me conta, Luzia, qual foi o principal motivo que te levou a perder peso? Peso em si não era uma coisa que me preocupava. E eu sempre comentava com as pessoas ali do meu convívio que eu ia me preocupar com o peso a partir do momento que eu tivesse algum problema de saúde. Como eu estava saudável, meus exames sempre deram ótimos, eu nunca me preocupei com isso. Então eu tava ali, tava tranquila e durante anos foi assim. Só que eu comecei a ficar muito doente, assim. Não foi muito de repente, que a gente não pode falar que foi de repente, porque... Começou aos poucos. Isso. E aí eu fui ficando doente, eu negava pra mim mesmo, né, que eu tava doente, que podia ser por causa do peso, dor pra todo lado, dor nas juntas, dor aqui, dor ali. Tinha vez que eu chegava do serviço e não conseguia descer do carro, tinha que esperar um tempo pra descer do carro, porque, sabe, tava toda travada. Enfim, aí a partir do momento que eu percebi que isso tava afetando a minha saúde, aí foi quando eu me preocupei. Mas aí eu acho que a gente pode falar disso mais pra frente, porque daí vai ter um boom que me incentivou de fato. Mas o que me levou a emagrecer, a querer perder peso, foi a questão da saúde. E Luzia, quando você quis perder peso, falou, não, agora eu preciso realmente por questão de saúde. Você tinha um grande investimento, pensou, eu tenho que fazer um grande investimento, vou precisar de poupar ou economizar. Qual foi a sua estratégia? Então, Simone, nesse sentido, essa sempre foi uma preocupação que eu tive, né? Sempre assim, porque eu acho que é meio que uma desculpa que a gente usa pra não cair de fato ali na realidade, né? Isso é verdade. E sempre eu pensava dessa forma, não, eu vou gastar muito, fazer dieta é caro, mas aí eu fui, como era uma coisa que era do meu interesse, eu fui me aprofundando, né? E fui partindo para o que eu tinha em mãos, né? O momento que a gente vive no país é complicado financeiramente, não só para mim, que eu acredito como para todos os brasileiros, né? E a gente tem que usar as armas que a gente tem, né? Com certeza. E no caso ali eu fiz a dieta certinha, baseada no que eu podia gastar, né? No que eu podia gastar. Não fiz grandes investimentos, não. Na verdade, eu fiz a dieta certinha, controlando a minha alimentação, dentro do meu orçamento mesmo. Calorias dentro do seu orçamento. Dentro do meu orçamento mesmo. E foi uma questão que mudou um pouco os hábitos de toda a família. Não que toda a família fez a reeducação, mas deu uma nessa mudada questão na alimentação. mudei bastante as questões para toda a família. Então, não tem desculpa. Você quer emagrecer? Não, mas para emagrecer eu preciso entrar numa academia top, ou até uma academia ali mais em conta, simples, mas eu preciso tirar 70, 80, 90, 100 reais. Ou se não, comer saudável é caro. Gente, olha a Luzia falando aqui que realmente dá certo. Você só tem que fazer as estratégias. E Luzia, me conta, como é que foi esse processo? Sua família acreditou no seu objetivo? Ou teve alguma hora que eles desacreditaram? Falaram, não, essa não vai conseguir não. Eu acho que ela não vai conseguir. Teve apoio ou não? Como é que foi? A questão do apoio, eu acredito que talvez eles não acreditaram muito em mim. Era uma condição muito
específica, né? Eu precisava perder muito peso e eu tava muito gorda, realmente. E eu acredito, pode ser, que eles não tenham acreditado em mim, mas ninguém se manifestou. Nunca falou nada. Ninguém nunca falou nada. Mas eu acredito que a maioria das pessoas passam por isso em casa. Que, né, na questão da dieta toda semana, né? Começar a dieta toda semana e toda tal. segunda-feira, vou começar na segunda-feira. E acaba que a pessoa que tá ali, as pessoas que estão em volta, elas contribuem negativamente nesse processo, né? Com piadinhas. Com piadinha, com a questão do bullying, né? Com as tentativas, né? Porque a vida é feita mesmo de tentativas, né? E de repente numa dessas tentativas dá certo. E se a pessoa não tem esse apoio, principalmente do nicho principal, que é o familiar, Sim. fica muito difícil. Eu, da minha família, eu não posso me queixar. Porque no princípio, talvez eles não acreditavam muito, não se manifestaram, mas me apoiaram. E a partir do momento que eles começaram a ver resultados, aí até alguns entraram ali na linha e começaram também a seguir criaram o hábito mais saudáveis. É realmente importante, fundamental esse apoio da família ou de amigos com quem você mora ali. Você quer que aquela pessoa tenha resultado, mas faz piadinha, não colabora, daí fica mais difícil. E Luzia, me fala como que era a sua rotina alimentar na época quando você tomou essa decisão, com relação a festas, trabalho? Eu abria muitos pacotes e descascava menos coisas, então isso mudou bastante. Desembalava mais e descascava menos. E eu mudei bastante nesse sentido. Eu usava muito produto industrializado nos temperos da casa, né? E nessa época eu resolvi que aquilo não era bom, né? Mas antes disso, a minha despensa era suprida de vários produtos industrializados para ultraprocessados, os embutidos. Era essa rotina da gente. E os finais de semana era lanche, pizza, cachorrão, era esfirra, as bênçãos dos carboidratos, muito carboidrato. E aí era isso que era a minha rotina. A meu trabalho ele é um pouco puxado, meu serviço é pesado. Então, mas não é um serviço que vai falar pra mim assim, que vai me queimar caloria. Não é. É rotina puxada, mas normal, tranquila. Festa, assim, a gente saía pra comer. A nossa balada era sair pra comer, né? Era mais ou menos isso e a gente vivia muito isso, né? Então, tava todo mundo ali bem mal acostumado nessa questão. E com relação ao seu emocional, como é que estava? Ficou abalado? Sua autoestima, amor próprio? Influenciou em alguma coisa? Então, é que eu te falei, né? Eu era tranquila com a questão, eu tinha umas lojas, né? Do GG ou Plus Size. Nada contra, que são umas roupas maravilhosas, são lindas, eu já tinha as minhas preferidas. E assim, nessa questão, eu gostava, vestia e gostava. Talvez eu tivesse uma visão bem errada do que era legal, né? Mas eu me sentia bem até um determinado momento. Eu era uma gordinha bonita de rosto. Eu achava assim... Eu tava bem. Na realidade... Sim, sentia bem consigo mesmo. Eu me sentia. Mas eu entendo... Hoje eu entendo que... muita gente chama de vaidade. Mas eu olho como se fosse o meu amor próprio. Hoje eu me sinto muito melhor. Hoje eu me olho no espelho com bastante satisfação. Eu gosto do que eu vejo. Pelo resultado. De todo esse tempo, né? Essa luta. Que na realidade não foi nada fácil. Mas aí você olha no espelho, cara, eu cheguei nesse resultado. Nesse resultado. Então, assim, que nem eu te falo, talvez seja um processo de negação, né? Eu olhava e gostava, mas eu não olhava muito. Hoje eu me olho no espelho muito, tiro muita foto, faço muita selfie. Então, assim, eu acho que naquele momento talvez eu não tivesse, né, mal comigo. Mas a partir do momento que eu fui vendo os resultados, aí eu fui gostando mais. Eu fui gostando mais de mim, gostando mais do que eu via no espelho, sabe? Eu paro mais na frente do espelho agora do que eu parava antes. Que maravilha. Isso aí, gente. E Luzia, a fé em si mesma. Força de vontade. Como é que era a sua força de vontade para atingir esse objetivo? Então, ali, na hora que eu recebi o diagnóstico, eu me senti muito
parece pra mim, naquele momento, que tinha sido um diagnóstico de morte, para pra você ver, né? Na verdade, eu tenho que agradecer muito a Deus por eu ter tomado essa decisão de fazer esse check-up para chegar nesse resultado. Então, nesse primeiro momento, eu deitei no sofá e fiquei, a consulta foi de manhã, e eu deitei no sofá e fiquei o resto do dia deitada chorando, né? Porque eu tinha um diagnóstico que pra mim era um diagnóstico... preocupou bastante. Me preocupei naquele momento. A preocupação talvez nem fosse preocupação em si pela questão da saúde, mas a questão da mudança de vida, que não se encaixava na minha vida naquele momento. Não tinha esse hábito, não né? Tinha, que você tem hoje mais saudável. Era um diagnóstico pra mim, naquele momento foi um diagnóstico de morte. Você pensou, não vou conseguir, é difícil devido... Realmente, eu decidi ali que eu não sabia o que fazer e eu fiquei ali deitada o dia inteiro, o resto do dia ali deitada e chorando e sem saber bem o que fazer. E depois teve um processo de negação, que eu falei, não vou fazer nada, eu vou continuar minha vida normal. E depois eu fui caindo a ficha, sabe? Foi o momento que eu comecei a me olhar no espelho e não gostar de mim mais. Eu colocava a culpa na minha doença. Eu falava, não, isso aqui é porque eu tô doente. Isso aqui é porque eu tô doente, porque eu tô muito gorda. E aí, a partir desse momento que eu comecei a cair em mim, na realidade, né? Na minha realidade. E perceber que não tinha caminho, sabe? Que não tinha outro caminho. Que eu tinha condições de fazer e que eu ia conseguir. Eu ia conseguir. O segundo momento de acreditar em mim foi mais crucial. Os primeiros quilos que eu fui perdendo, eu olhava pra balança e meio que não acreditava. Porque duas coisas eu evitava nessa época, Simone. Usar a balança? A balança e o espelho, né? O espelho eu olhava, passava tal, mas não gostava muito de parar. Agora eu vou passando na frente de um espelho, já faço uma pose. Ou tiro uma selfie ali, uma pose, já tiro uma selfie. Mas nesse momento, quando eu comecei a ver os primeiros resultados... de 2 quilos, 1 quilo, 2 quilos, que daí eu fui começar a acreditar mais em mim. Porque num primeiro momento, eu não acreditava que era possível. Você achava que era impossível. Eu achava que era impossível, sabe? Mas eu acho que todo mundo passa por esse processo, que talvez seja até necessário. Mas a partir do momento que eu comecei a ver os primeiros resultados, dos primeiros sacrifícios, os primeiros resultados, aí eu falei, não, eu consigo e eu vou em frente, eu vou conseguir. E quando eu me pesei e vi que eu tinha perdido um tanto de quilo, eu fiquei muito feliz. E eu voltei na médica, ela tinha me falado que era importante eu perder 10% do meu peso. E eu tinha perdido mais. Então, além assim, quando ela falou assim que era pra mim perder 10% do meu peso e eu já tinha perdido mais que 10%, eu me empolguei. Eu falei, não, se eu conseguir esse tanto, eu consigo mais. Eu vou conseguir tudo e vou chegar onde eu quero e vou conseguir chegar no meu peso ideal. Qual foi a sua atitude após decidir que precisava perder peso? Procurou algum profissional? Alguma dica? Você foi atrás de algum profissional? Alguém te acompanhou? Como é que foi? Eu tenho doença de Crohn, diagnosticada, né? Eu tenho doença de Crohn e ela piorou muito com a obesidade. Ela piorou muito, eu vivia muito doente. E aí, num período, eu precisei de internamento e aí um médico se interessou pelo caso e decidiu estudar essa situação. E a partir desse momento, então, eu passei a acompanhar com esse médico. E depois do segundo diagnóstico de doença de Crohn, então aí ele fez uma bateria de exames e aí foi onde apareceu o diagnóstico de diabetes. E nesse momento foi um momento bem crucial de toda essa jornada, porque foi um momento que eu fui confrontada pelo médico, porque ele me falou que eu precisava de uma cirurgia bariátrica, porque eu tinha que perder 30 quilos. E ali naquele momento, eu já passei por 8 cirurgias na minha vida. Então, assim, eu já não queria passar por outra cirurgia. Eu já não queria passar por aquilo de novo. E eu olhei para aquela situação e eu falei, não, doutor, eu não acho que eu tenho necessidade de cirurgia bariátrica. Aí ele reforçou que eu não conseguiria fazer isso sozinha. Que 30 quilos era muito quilo para mim perder sozinha. E que eu teria que fazer essa cirurgia. E eu fui para casa com aquilo engasgado. E não aceitei muito bem aquilo. E nesse momento, então, ele me passou, né, porque foi diagnosticado, então, a diabetes tipo 2 e eu precisava, então, fazer acompanhamento com o endocrinologista.
Ela, ao contrário do gastro, me deu bastante apoio, me deu bastante força, falou que eu precisava perder apenas 10% do meu peso. Quer dizer, pra quando você tá super obesa e alguém te fala, não, você tem que perder 30 quilos no soco, assim. Aí outra fala, não, você perde 10%. Já ela, ajuda, vai ajudar. já vai ajudar e tal. Eu voltei, então, na endócrina, um mês depois da primeira consulta, e eu já tinha perdido mais. Mas o meu resultado foi tão bom no primeiro momento que, ao invés de ela acrescentar a insulina, no caso, ela tirou um dos medicamentos, né? Porque estava baixando muito já. Aquele medicamento já estava dando resultado devido à sua Isso, já a mudança de hábitos, né? Sim. E a partir dali, então, aí eu tinha retorno com o outro médico. E eu voltei com ele, né, e falei, olha, eu achei que ele ia comemorar, assim, como a endócrino, né, ele falou, é grande coisa você ter perdido 13 quilos, 13 quilos não é nada pro tanto de quilo que você tem que perder, você não vai conseguir sozinha. Aí eu falei, desacreditou. Totalmente, Simone, esse foi um momento bem frustrante. Eu acredito que, pra mim, aquilo ali serviu como um gás. Só que eu acredito que isso possa prejudicar muito as pessoas. Sim, com certeza. Elas vão pelo que o médico tá falando ali. Muitas delas. Isso. E ele falou, aí eu falei ele falou como que eu tinha conseguido chegar, né, nesse resultado de 13 quilos. Aí eu falei que eu tinha tido mudança de hábitos, né, o que eu tinha diminuído, que eu tinha cortado e como que estava sendo, né. E ele falou pra mim assim que tava tudo errado, que não era pra mim continuar fazendo isso, que tava muito errado o que eu tava fazendo. E que eu não ia conseguir sozinha, que já dava pra gente marcar a cirurgia. Eu falei pra ele, eu me recuso a fazer cirurgia, eu não vou fazer cirurgia bariátrica, porque eu acho que eu vou conseguir, eu tenho certeza que eu vou conseguir. E a partir dali, então, eu resolvi não consultar mais com aquele médico. Eu não voltei. Você ficou frustrada com a opinião dele? Eu fiquei frustrada com a questão que ele... como eu te falei, ele poderia ter interrompido a minha evolução ali, né? Só que pra mim, talvez a minha natureza seja essa, né? E serviu como um gás. Eu falei, não, eu vou conseguir. Eu não vou provar nada pra ele, eu vou provar pra mim que eu sou capaz. Então, ali, a partir dali, pra mim, serviu como um gás. E eu não voltei nele mais, né? No começo, a minha experiência de procurar um profissional pra me ajudar no processo de emagrecimento, eu fui numa clínica de emagrecimento. Mas ali, depois da análise, todo o plano ali que eles me ofereceram, não foi, pra mim, não era possível, não cabia no meu orçamento. Era um projeto maravilhoso, eu queria muito, mas não cabia no meu orçamento. Então aí, Simone, eu fui procurar, eu me interessei pelo assunto, eu quis me aprofundar naquilo ali. E eu passei a estudar, conhecer a partir de amigos em comum, né? Conheci o seu canal, conheci algumas... práticas suas, né, da sua cozinha, no caso, né, porque o nosso emagrecimento está diretamente ligado aos nossos hábitos na cozinha. Sim, com certeza. E a partir dali, então, eu comecei a evoluir nisso daí, estudar bastante, conhecer canais de profissionais que ajudam. Praticar as dicas ali. Praticar, colocar em prática, colocar mesmo em prática, né, trazer aquilo para minha vida. Passei a consumir chás, passei a gostar daquilo que eu estava fazendo, sabe? E cada vez mais resultados. Eu tive semana de perder 7 quilos em uma semana, né? Então, assim, quando eu chegava no final da semana, uma roupa que eu jamais imaginava vestir mais, eu tava dentro dela, sabe? Folgada, e isso é muito satisfatório. Sim, bastante satisfatório. Todo esse processo, não vou dizer pra você que não é doloroso, ele é doloroso porque a gente dificultoso no início. Então. A gente tá acostumado com hábitos errados, né? E aqueles hábitos errados... Sempre quase a vida toda, né? A vida toda, né? A vida toda. E aí a gente passa a olhar a vida de uma outra forma. Não é fácil a gente sair da zona de conforto. Não é fácil, porque é gostoso, porque é prático, desembalar ali. Tá acomodado ali, bem, né? Cômodo. Não. É mais fácil você fazer. Mas aí a gente vai lá, que nem eu faço alguma marmitinha pra mim, eu faço pra semana inteira, né? Olha, que maravilha. Você planeja as marmitas? Planejo a minha alimentação ali, os meus legumes, as minhas comidas. Eu mudei muito, não sei se eu posso falar. Eu não como arroz, eu não como pão, eu não como nada de farinha branca, eu não como açúcar, mas nunca
nunca, nem consigo mais. Açúcar pra Mudou mim é o uma hábito, coisa... o paladar, mudou completamente. totalmente Eu diferente. não o adoço paladar. mais nada na minha vida. Tudo. A dica dos chás adoçados com a canela, veio da Simone. E eu agradeço muito a todos os profissionais, né, que se coloca à disposição, né, que eu sei que deve dar bastante trabalho, para estar dando essas dicas, né, para quem precisa, né, pra gente conseguir chegar nesse objetivo. Fácil não é, mas é possível, quero dizer que é muito possível e que a gente pode contar, né, com profissionais como você e outras, né, Buscar as ferramentas que tem, isso é importante, usar as ferramentas que tem. E não usar muita desculpa de, ai, meu dinheiro não dá e tal. Olha, eu costumo falar no começo da minha dieta, não é dieta, é mudança de hábitos, que a minha proteína era ovo. A minha proteína era o ovo. O frango, né? Por conta do tanto que tá caro tudo. E era uma coisa acessível. É uma coisa acessível, né? Pra todo mundo. E aí eu acho que é possível e a gente tem... Quando a gente tem um objetivo, a gente tem que lutar por ele. Você me diga aí, quantos quilos você pesava antes de chegar nesse peso que você tem hoje? Quantos quilos você precisava de perder? E em quanto tempo você perdeu? Eu tenho certeza que eu passei dos 3 dígitos, porque no final do ano de 2020, eu tava muito gorda. Eu olho as fotos que eu fiz no final de 2019 e eu vejo que eu tenho certeza que eu passei ali. Só que é aquela fase que eu tô falando pra você que eu evitava olhar, pesar e olhando no isso. Então eu precisava eu precisava perder 30 quilos. 27 quilos e alguma coisa, 30 quilos. Aí eu eliminei da minha vida 30 quilos e eu tô perseverante em eliminar mais 3. Em quanto tempo foi esse resultado? Esse resultado que eu cheguei a 30 quilos foi em 8 meses. Em 8 meses. E assim, eu ouço muito, que milagre foi esse? O que você fez? Eu consegui porque eu botei na minha cabeça que aquilo ali era bom pra minha saúde. A princípio era pela minha saúde. Só que depois eu fui gostando do resultado cada vez mais e hoje eu sou exibida. Tira as fotinhas, se olha mais no espelho. Gosto mais do espelho, gosto mais das roupas, tô mais vaidosa, muito mais vaidosa. Maravilha. Tô cuidando mais da minha imagem. Sim. Tô mais preocupada, gosto mais do que eu vejo. Então, assim, foram 30 quilos eliminados da minha vida. Eu não falo que eu fiz dieta, eu mudei hábitos, eu fiz uma reeducação alimentar. Porque hoje eu sei que o que eu como, eu sou o que eu como. Eu ouvia isso, eu imaginava um monte de bobagem, sabe? Não acreditava muito, não botava fé. Não botava fé nisso. E hoje eu sei que eu sou o que eu como. Eu sou o que eu como. Então, assim, eu como bem. No começo eu estava acostumada a comer muito e mal, então eu senti muita falta da quantidade. Hoje eu falo pra você que eu sofreu no início, mas hoje eu tô bem tranquila. Eu me sinto bem com o quanto eu como e o que eu como. O paladar mudou, não come o açúcar que comia, não ingere. É completamente diferente. Os sabores, eles têm outros sabores, né? Eu valorizo muito mais hoje. Eu posso até comer um pouquinho, mas o que eu como eu sinto muito mais prazer em comer do que eu sentia antes. Maravilha. Luzia, nesse sentido de consciência alimentar, nós vemos hoje que você tem, assim, admirável, né? Consciência que você chegou, né? Vemos aí o resultado. Você tem outras metas para sua vida? Eu tenho. Eu sei que eu cheguei num corpo muito gordo, né? Eu estiquei muitas partes do meu corpo que hoje meu próximo investimento, no caso, eu pretendo fazer uma plástica porque eu emagreci bastante, né? Algumas partes do meu corpo realmente assim, com toda a minha alimentação, com a questão que eu fui comendo mais coisas naturais e tal, eu até não fiquei tão despencada, vamos dizer assim. Mas algumas partes sobrou do meu alguma corpo, pele, alguma coisa sobrou. Assim. Aí, então, nesse caso, eu acredito que eu vou precisar de fazer uma plástica e é o meu próximo, é o meu sonho de consumo. Meu sonho de consumo. E aí eu falo pra você que é estético, porque minha saúde, Simone,
Hoje, né, é outra coisa. Eu me sinto muito Qualidade mais... de vida é outra. Qualidade de vida não tem todos aqueles problemas de dores, inflamações. Que nem eu falei pra você no começo. Morria de dores nas juntas, nos joelhos, nas costas. Hoje meus braços. Eu sinto cansaço quando eu tenho um dia exaustivo de trabalho. Mas é um cansaço. Eu tomo um banho e já me sinto revigorada. Antes eu ficava travada. Se eu abusasse um pouco mais do trabalho, eu ficava travada. Cansado. Eu ficava com dor. Eu tava com o corpo todo inflamado, né? Eu só vivia tomando remédio, tomando anti-inflamatório. E hoje eu sou completamente livre de medicamento industrializado. Eu tomo chás. E os chás ajudam muito, né? Tem muitos benefícios. Eu tomo chás e meu medicamento, no caso, é a minha comida. Que maravilha. Luzia, nesse momento existem várias mulheres, homens que querem chegar nesse resultado, mas não conseguem. Você tem algo para falar para eles, em poucas palavras mesmo, dicas? O que você tem para falar para essas pessoas? Olha, Simone, nesse momento que eu falo é o seguinte, a primeira coisa que você tem que ter na cabeça é que você pode. A gente tem que mandar essa mensagem para a cabeça da gente, né, pro nosso cérebro. Eu posso, eu preciso, eu posso, eu quero. A partir do momento que você fala, que você decide que você quer, você consegue. Todo mundo tem esse potencial dentro de si. Eu achava que eu não conseguia. E eu consegui, então todo mundo consegue. E tem uma coisa que sempre acontece com a maioria das pessoas. Ela está fazendo uma dieta, aí dá uma escorregada no final de semana e come demais. Aí ela pensa assim... Acabou. Acabou. Já era, não vou fazer mais. Não consigo. Não vou continuar essa dieta porque eu já joguei tudo fora, porque já tá tudo perdido. Não. Pega firme, mantém o foco, vai lá. Eu preciso emagrecer. Estabelece uma meta pequena no começo, sabe? Não fala assim, no eu início, preciso... Né? Isso, certo. Não, eu preciso perder 30 quilos, mas eu vou perder... Vamos perder 10. Vou perder 10 no começo. A hora que você chegar no 10, você não vai querer mais parar. Você vai falar assim, não, eu preciso perder mais 10. E aí vai. Porque de repente, se você exige muito de você mesmo, você acaba não conseguindo, né? Mas você consegue a partir da hora que você fala, eu quero. E aí, se você quer, você consegue. Gente, eu tô aqui perplexa, feliz da vida de ver a história, de ouvir a história da Luzia. Gente, que mulher é essa? Ó, siga ela no Instagram, vou deixar aqui na descrição, tá? Eu tenho certeza que ela tem muito para acrescentar, como esse vídeo aqui. Então é isso. Luzia, muito obrigada. Eu que agradeço, a sua participação assim foi fundamental para esse vídeo. Muito obrigada. Também. Gente, vocês que gostaram do vídeo, por favor, dê um like, compartilhe aí com seus amigos. E você que ainda não é inscrito nesse canal, por favor, vai se inscrevendo, ativa o sininho, tá ok? Meu muito obrigada, um grande abraço para vocês. Até mais. Muito obrigada.